Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta aula que versa sobre religião, daremos continuidade ao relato de minhas pesquisas efetuadas em fontes bíblicas e em manuais científicos que analisam as manifestações divinas no universo material. O objetivo é averiguar a veracidade dessas narrativas, bem como buscar investigar até que ponto tais acontecimentos comprovam a existência de Deus e de que maneira essas manifestações interferem nas relações humanas e em seu cotidiano. No caso da Vulgata, a qual se baseia a tradução do padre Antônio Pereira de Figueiredo e que, por conseguinte, nosso estudo se fundamenta, considera-se que, sendo mantida a tradução literal dos originais em latim, isso elimina o problema das adulterações e viabiliza as comparações entre as profecias e as descobertas científicas tidas como mais relevantes. Inclusive, como será visto nos capítulos posteriores, tais comparações permitem a constatação de verdadeiras similaridades e de harmonia impressionantes entre os relatos e as profecias bíblicas, com algumas das descobertas científicas extremamente importantes realizadas em séculos posteriores. Vale ainda relatar que todos os fenômenos, como os milagres, as profecias e os fatos que estão gravados no livro sagrado e na própria ciência, de maneira respectiva, ocorrem com diferença de vários séculos entre um evento e outro. Tudo isso obedecendo a uma mesma sequência de acontecimentos e que se deram de maneira harmoniosa, além de serem comprovados sem quaisquer bases de dúvidas pelos estudiosos e cientistas. Um exemplo dessas afirmações está no caso das visões tridimensionais, tidas como eventos muito importantes para este estudo, que, se não forem consideradas, não há como analisar e interpretar o livro de Ezequiel. Ezequiel, quando escreve seu livro, o faz reconhecendo, pode-se dizer assim, a existência de dimensões distintas interagindo no mesmo espaço. Isso pode ser constatado, por exemplo, quando Ezequiel relata por diversas vezes sobre a maneira como o mesmo foi resgatado por Deus, para que ele, Ezequiel, pudesse ver as ações pecaminosas praticadas pelos filhos de Israel. Nos dias atuais, tais visões mostradas pelo Senhor a Ezequiel só podem ser entendidas se for considerado que elas foram feitas através de imagens holográficas ou tridimensionais. A Wikipédia, enciclopédia livre no campo da física, define imagens holográficas da seguinte forma, abram aspas, holografia é uma forma de se registrar ou apresentar imagens em 3 dimensões. É utilizada pela física como uma sofisticada técnica fotográfica de análise de materiais ou de armazenamento de dados. Fecham aspas. Em consequência desses fatos, pode-se afirmar que nenhum ser humano consegue, em sã consciência e certeza de opinião, analisar as revelações de Ezequiel de maneira mais acurada, se não se fizerem tais considerações. Acatando essas novas abordagens, que se transformam em premissas básicas, percebe-se que as análises se tornam mais criteriosas, o que facilita a interpretação dos relatos bíblicos sem adentrar no problema da ficção. Esse tipo de estudo, que é feito utilizando-se das premissas básicas da física quântica no campo religioso, faculta avaliar as questões da espiritualidade sem ser necessariamente o espírita, na versão de Allan Kardec, ou mesmo analisar aspectos da ciência material sem ser eminentemente um materialista. Por conseguinte, vale salientar ainda que, neste trabalho, não é dada ênfase à vida pessoal de Cristo na Terra, muito menos ao tempo em que ele viveu desaparecido, que foi dos 15 aos 30 anos. Consideram-se apenas os eventos mais relevantes, que identificam suas ações de forma objetiva e que podem ser explicadas no campo da cientificidade, combinadas com a questão da religiosidade. Isso porque o que está em debate é a verificação da compatibilidade entre as descobertas científicas mais recentes sobre a criação do universo e sua relação com as
parábolas bíblicas, escritas de forma atemporal e que tratam da mesma questão. Para que isso seja feito, um estudo baseado simplesmente na matéria não permite que se tenham avanços significativos neste tipo de investigação por parte do interessado, uma vez que, para que se possa entender os relatos bíblicos com maior propriedade, exige-se que esse tenha uma mente aberta e sejam consideradas as situações de atemporalidade. Ademais, tudo isso implica que o indivíduo se abstenha do estado da matéria e considere uma situação de espiritualidade, onde os fundamentos da materialidade perdem significância. Considerando-se apenas a seara científica que se utiliza do método cartesiano de análise na concepção deste trabalho, tal metodologia perde sentido, visto que esse tipo de estudo constitui-se por ser fragmentos que se encontram distribuídos dentro da abordagem holística de maneira estanque, sem apresentar ramificações com outras abordagens de investigação, como o método dialético, por exemplo. A abordagem holística tem como pré-requisito o conhecimento de fatos e fenômenos de investigação que não são contemplados pela análise cartesiana, visto que seus pressupostos abrangem uma gama de variáveis muito mais complexas e intermitentes que o campo cartesiano de investigação. A visão cartesiana, por seu turno, se caracteriza por ser uma visão inflexível, retilínea, que analisa o comportamento das relações sociais de uma maneira estanque, utilizando variáveis específicas e que funcionam como se fosse um relógio. Na realidade, não é isso que acontece com a evolução das relações humanas, que se desenvolve como se fosse um rio caudaloso, sem curso definido, cheio de afluentes, o que a transforma num emaranhado complexo de envolvimentos históricos, filosóficos, antropológicos, sociológicos e, por isso, muitas vezes assimétricos, mas que, porém, se ajustam num princípio comum, definidos nos fundamentos da astrofísica. Analisar concomitantemente todos esses aspectos na ótica cartesiana seria um desafio praticamente impossível de se realizar, mas que, porém, por outro lado, esses mesmos pontos são considerados altamente relevantes para estudos científicos e podem ser realizados com muita propriedade no âmbito da visão holística. Por conseguinte, a visão holística é norteada pelos aspectos dialéticos. Isso porque a dialética é um recurso que analisa a evolução social de maneira contínua, sem criar variáveis isoladas e muito menos inflexíveis. Na dialética, todas as variáveis se encontram em movimento, acompanhando as alternâncias das relações sociais. Nesse contexto, os objetos, os fatos e as relações entre os indivíduos, além do próprio indivíduo, são estudados pelo método da dialética a partir da consideração de que todos esses elementos são simétricos e, por intermédio da simetria, é possível analisar quaisquer variáveis dentro do campo investigativo. Vale antecipar ainda que a abordagem dialética adotada aqui é aquela trabalhada e desenvolvida por Platão, considerada por esse como a ideal para se analisar quaisquer comportamentos das variáveis dentro do universo investigativo. Embora a dialética apresentada por Platão apresente uma baixa similaridade, não é a dialética desenvolvida por Hegel e que se baseia em proposições antagônicas, tais como a tese, que é uma proposição maior, gera a antítese, que é o seu oposto, e que, por conseguinte, fazem ambas procriar a síntese, que é a conclusão da análise. Por exemplo, no método dialético desenvolvido por Platão, o investigador pode analisar o homem a partir do seu simétrico, que é a mulher, ou vice-versa. Da mesma maneira, esse método permite que o investigador possa fazer o estudo de quaisquer animais ou objetos existentes na natureza pela ótica da ciência social. É em virtude desses fatores que o estudo dialético dentro do campo holístico se torna o melhor instrumental a ser utilizado para explicar as parábolas bíblicas. Por último, no que tange à seriedade com que os escritos bíblicos obedecem ao rigor científico,
Vale relatar o que enfatiza com muita propriedade o livro de Macabeus 2, sobre o mesmo tema, como é visto a seguir. Abram aspas. Portanto, considerando a multidão de livros e a dificuldade que encontram os que querem aplicar-se às narrações das histórias por causa da multidão dos sucessos, procuramos, em benefício dos que desejarem, com efeito, ler esta nossa, que ela lhe servisse de recreação do espírito, e para a comunidade dos estudiosos, que eles a pudessem entregar mais facilmente à memória e pudessem geralmente ser útil a todos os que a folhearem. Mas, na verdade, pelo que diz respeito a nós, que nos encarregamos de fazer o resumo desta obra, não é ligeiro trabalho que temos tomado, antes, porém, uma empresa cheia de vigílias e de suor. Como aqueles que dispõem um banquete e procuram lisonjear o gosto dos outros, assim nós, pelo proveito que daqui muitos podem tirar, levamos de boa vontade esta fadiga. E deixando correr a afirmação da verdade de cada um dos fatos, por conta dos autores que os referem, nós, com isso, tomamos a nossa, ou resumi-los, segundo foi nossa atenção. Porque, assim como o arquiteto que empreende edificar uma casa nova deve pôr o cuidado em regular toda a sua fábrica, e o que trata de a pintar há de inquirir o que é acomodado para o seu ornato, da mesma sorte se deve julgar também de nós. Porquanto, quem compõe uma história deve recolher diferentes espécies de que ela se teça, e distribuir cada uma delas por sua ordem, e examinar com individuação cada uma de suas partes. Mas a quem faz um resumo, se deve permitir que siga a brevidade no que escreve, e fuja dilatar-se em longos discursos. Nós, pois, começaremos daqui a nossa narração. Para a prefação, baste só o que temos dito. Porque seria uma loucura sermos difusos na prefação da história e sucintos no corpo dela. Macabeus 2, capítulo 2, versículos de 25 a 33, fecham aspas. Como se pode observar nas declarações acima do livro do Macabeus 2, a Bíblia não foi redigida de maneira irresponsável, sem nenhum critério de elaboração que violasse os fundamentos da cientificidade e da religiosidade. Caminhos esses que são norteados pelos pilares da vida na santidade cristã, apregoadas por nosso Senhor Jesus Cristo, que são o amor, a caridade e o perdão, e que sustentam a vida do verdadeiro católico. Isso tudo sem contar o milagre de Lanciano. O milagre de Lanciano diz respeito ao fato de que, numa manhã de domingo, na cidade de Lanciano, na Itália, ao celebrar a missa, um monge de São Basílio questionava interiormente o sacramento da Eucaristia e a consubstanciação do pão e do vinho. No momento da consagração, era meados do século VIII, eis que o pão se transformou em um pedaço de carne humana e o vinho em pequenos fragmentos de sangue coagulado. Este é o mais antigo milagre eucarístico de que se tem notícia até hoje. 13 séculos depois, milhares de fiéis ainda se aproximam do altar da Igreja de São Francisco em Lanciano, na Itália. Isso para ver com os próprios olhos a hóstia carne, que apresenta uma coloração ligeiramente escura, tornando-se rósea quando iluminada pelo lado oposto, e o sangue, de cor terrosa, coagulado em 5 fragmentos de forma e tamanhos diferentes. Em 1970, a Igreja Católica autorizou o estudo das relíquias, e o Dr. Eduardo Linoli, chefe de serviço dos Hospitais Reunidos de Arezzo, assessorado pelo professor Ruggero Bertellin, atestaram a veracidade da carne e do sangue. Dados esses foram extraídos do Google no portal www.unitur.com.br. Estudos esses de religião que voltarão à baila depois da aula de economia a ser apresentada no nosso próximo encontro. Deve-se frisar que estes estudos revolucionários tratam-se de trabalhos independentes, exclusivos e sem quaisquer vínculos com universidades, faculdades, religiões ou seitas, e que visam quebrar paradigmas
que há séculos dominam a sociedade global. Para dar continuidade às nossas aulas, peço-vos que seja membro do meu canal ou contribua com o andamento das aulas, colocando seu joinha no link abaixo.